Olá, bem-vindos a Building Your Health. Eu sou Tatiane Chitão e estamos no 7º episódio de construção de movimento Rollover Shoulder Stand. A pergunta de hoje é: existe um caminho só para chegar no movimento? Quando eu penso num exercício, num repertório de pilates, eu preciso pensar que valências físicas esse exercício me traz. O que eu estou desenvolvendo através dele? Então, quando eu consigo realmente mapear esses exercícios e começar a separar e dividir eles em famílias, em categorias, em formas de raciocinar, do mais fácil para o mais difícil, do que me ensina isso, do que me ensina aquilo, eu começo a ter muita ferramenta na mão para lidar com qualquer pessoa que apareça. Então, os objetivos das pessoas, primeiro, têm que estar muito claros dentro do meu treino. E, segundo lugar, eu preciso saber fazer uma boa escolha de todas essas ferramentas que eu tenho. Então, com a Leilane, eu fiz várias escolhas importantíssimas para ela. E uma das escolhas foi primeiro ensinar a distribuir a carga através dessa coluna, mas levando sempre em consideração as extremidades. Então, vocês vão ver agora ao longo desse vídeo que vai estar passando aí para vocês acompanharem, que ela começa com muita ajuda, ela começa com as molas ajudando, depois ela começa com a minha ajuda, com o meu auxílio direcionando por onde aquele movimento deveria começar, da onde ele parte, como eu tiro a força, mas o mais importante para quem é muito móvel é fazer com que essa capacidade de se aterrar não seja só dos pés. Então a gente tem várias partes do corpo que precisam se aterrar, que precisam nos sustentar, que precisam nos ancorar, para que a gente consiga fazer uma boa distribuição de carga. E tudo isso, eu fui fazendo várias escolhas nessa construção. Hoje eu trago alguns poucos exercícios para vocês entenderem essa linha de raciocínio e conseguirem enxergar o ganho que a Leilane teve de evolução ao longo dessas 6 semanas. Então vocês vão ver que no início o corpo era muito instável e qualquer finalização de movimento, o corpo já desmanchava, já cedia a ação da gravidade. Conforme foi passando as semanas e as escolhas dos exercícios, ela começou a se apropriar. Então, eu já não pedia mais, algumas correções ela própria já estava fazendo. Isso é muito importante porque a gente não está 24 horas com o nosso aluno. A gente passa 1, 2 horas por semana, no máximo 3. Alguns a gente ainda consegue ver um pouquinho mais, mas são raros os alunos que passam pelo menos 1 hora por dia conosco. Então, eles precisam ser responsáveis pelo esse processo, eles precisam entender desse processo. Todos os alunos que fazem aula comigo, eu converso sobre tudo isso. Não é uma aula de faz assim porque faz. Não, é faz assim porque isso vai te trazer isso, 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 isso. Quando o aluno vê um objetivo a mais em fazer determinado exercício, ele se empenha um pouco mais para fazer isso. E foi isso que aconteceu muito no trabalho da Leilane. Ela veio com uma vontade de desenvolver esse exercício, que já é um ganho do exercício. Então, a gente foi passando por várias formas de fazer os rolamentos de coluna, ou começando através do sacro, ou começando através do tronco superior, mas sempre pensando que eu preciso ter uma boa ancoragem. Independente de ser pelos braços ou através das pernas, eu preciso ter uma estrutura que me sustente, que me dê uma estabilidade para que as estruturas logo acima ou logo abaixo movam. Então, eu acho que essa é a principal parte quando a gente pensa no rollover shoulder, que vai sair de uma extensão de coluna para uma flexão. Ele tem um arco de movimento muito grandioso. E se nós não conseguimos construir essas estruturas de extremidades, o que vai acabar acontecendo? Eu não consigo tirar minhas pernas do chão. Eu não tenho esse engajamento de o corpo como um todo, porque ele é um exercício de muita integração de movimento. Então, a gente vem construindo ele não só através dos flexores, mas vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês só a construção da flexão de coluna, mas a gente construiu ele através de tudo, através de estabilidade de tronco em várias posições, em flexão, em extensão, em neutra. A gente construiu ele através de movimentos de perna, através de movimentos de braços, de fortalecimento de tronco, através de kneeling arms e vários outros exercícios muito importantes. Mas hoje eu trago uma história de movimento só através das flexões. E sempre lembrem assim, toda vez que eu vou trabalhar em uma aula, eu preciso trabalhar toda a circunferência da laranja. Então, não é porque eu estou mostrando aqui para vocês somente as flexões que a gente fez nas aulas somente flexões. Muito pelo contrário. Eu preciso o tempo todo equalizar esse tanto que eu boto em cada uma das minhas estruturas para deixar o meu corpo harmônico.
Porque onde a gente deposita mais carga, onde a gente deposita mais movimento, automaticamente eu levo mais colágeno para lá. Automaticamente eu mudo aquela estrutura, porque a fáscia é um tecido muito adaptável. Ela vai andar conforme a nossa necessidade de carga, de estabilização. O que eu ofereço, eu transformo. Então eu preciso realmente olhar para o meu aluno a cada aula e a cada exercício e ver se eu estou oferecendo a carga necessária para fazer uma transformação. Porque se eu faço sempre a mesma carga, sempre o mesmo exercício, sempre o mesmo estilo, sempre o mesmo ritmo, eu não vou ter transformação, meu corpo já está adaptado àquilo. Então foi muito legal essa transformação toda da Leilane ao longo dessas 6 semanas. Eu vou passar para vocês agora todos os rollovers, como é que a gente foi construindo, e vocês vão ver que a gente tem um ganho a cada aula de um pouquinho a mais desse entendimento de que o movimento parte do sacro, mas que as pernas são a primeira ideia de deslocamento do movimento. Né? Se os meus pés não têm linha, se os meus tornozelos não se aproximam, eu não consigo trazer as minhas pernas com leveza, tirá-las com leveza do chão. Então a gente vem construindo isso através de vários exercícios que eu vou estar passando para vocês agora. E a primeira semana tem como objetivo principal essa distribuição de carga, essa percepção de que o corpo consegue fragmentar e segmentar essa carga através da coluna. E não só através da coluna, como também incorporando todas as articulações. Porque às vezes a gente pensa assim, o corpo precisa crescer, precisa expandir, e as pessoas só pensam no espaço entre os discos. E na realidade eu preciso ter esse espaço entre todas as articulações. Porque qualquer parte do meu corpo que estiver presa, que estiver trancada, ela não vai transferir carga para a parte seguinte. E aí eu vou sobrecarregar alguma estrutura. Então, o principal, quando eu penso que eu tenho um exercício de uma grandiosíssima alavanca e com um desafio do tamanho de rollover shoulder, é fazer com que a Leilane descubra aos poucos esse segmentar da coluna. E principalmente esse segmentar da coluna seguro através das extremidades. Então, vocês vão ver que eu faço várias formas de rollover em locais diferentes. A gente faz rollover empurrando as mãos na barra e fazendo com que o corpo se aproprie das costas. A gente faz o rollover usando o leather barrel. A gente faz o rollover usando o short box series. Na realidade, a gente está fazendo vários rolamentos de coluna, né, que levam à construção do rollover. E o primeiro rollover de verdade que eu vou oferecer para a Leilane vai ser na chair. Então, ela fica deitada sobre o rolo, com as mãos na barra. E o que eu quero ensinar com esse rollover? Nesse rollover eu quero ensinar para ela que os braços fazem parte do tronco, porque toda vez que o meu braço está bem organizado, eu consigo manter minha torácica no chão. E quando eu consigo manter minha torácica no chão, eu realmente mobilizo a carga através da minha coluna. E eu não uso uma estrutura só para dar um impulso. Eu começo a rolar sobre o meu próprio eixo e faço com que esse movimento aconteça de forma mais leve. Então, vocês vão ver que no início eu peço só para ela segurar e vou dissociando as pernas para começar a entender que o braço faz parte do tronco e que essa respiração mais ampla vai ajudar as pernas a saírem do chão sem desconforto. E a mesma coisa que a gente faz no supine stretch, exatamente a mesma coreografia, só que agora eu estou deitada sobre o rolo, com um pouquinho mais de exercício familiar ao rollover shoulder. E por que eu coloco o rolo na chair? Porque a tendência da chair escorregar e bater na minha cabeça e me trazer uma sensação desagradável é muito grande. E o rolo, ele faz isso, ele freia, ele encosta na chair e ali eu vou estar mais segura de desenvolver o meu trabalho de uma vez só. E o segundo motivo é que eu posso, se eu quiser, eu posso sair de uma extensão de quadril já. Como eu tô com o rolo um pouco mais alto, e se a gente fosse repetir esse rollover na chair mais aulas seguidas, vocês iam ver que eu ia levar as pernas da Leilane para uma extensão de quadril. E de lá a gente já ia sair trazendo cada vez mais próximo dessa ideia de estender o quadril antes de começar a mover. E o rolo tem esse potencial também, que ele começa a trazer para a gente só a necessária movimentação. Então, para eu me equilibrar ali, eu preciso relaxar, eu preciso aprender a dissipar essa carga, a organizar o meu corpo. E aos pouquinhos, com uma respiração mais ampla, com uma melhor organização das mãos em relação à barra, a Leilane começa a fazer um rollover até que ela começa a fazer sozinha. Porque a maioria das pessoas, quando fazem rollover, elas querem subir a perna para o teto. E o rollover é uma perna que vai para trás. Eu preciso fazer com que a pessoa entenda que é o deslizamento do ossinho do rabinho indo em direção à testa e não indo em direção ao teto.
Então essa condução toda inicial é minha, eu preciso orientar ela, eu preciso dizer aonde ela vai respirar, eu preciso trazer muitas informações para que esse movimento comece a ser cada vez mais bem sucedido. E vocês vão vendo que no início ela faz, e aí eu começo a tracionar, puxar a pelve dela para cima para ganhar esse espaço da coluna, e aí ela começa a entender que a força vem através desse osso preenchendo as costas, que a força vem através da comunicação que o quinto dedo faz com o cotovelo e com a axila, que eu começo a trazer uma integração para que esse movimento aconteça. E na semana seguinte eu já começo com vários amigos da família do rollover. Então eu vou para short spine no Cadillac. Por quê? Porque eu vou estar empurrando. Nesse exercício do rollover shoulder, eu preciso fazer com que a Leilane entenda que empurrar e puxar fazem parte desse exercício. Então ela vai começar a se empurrar e ela vai começar a conectar cada vez mais os braços ao tronco. Isso faz com que quando eu tô com a mola amarela pendurada lá de cima, fazendo short spine, vocês vão ver que no início eu dou uma regressão. Ela traz só as pernas e volta, sem mobilizar a coluna. Depois ela traz as pernas até o tronco, tentando levar o joelho para a testa, e por isso o ossinho do rabinho gira. E aí depois é que ela vai fazer short spine, mas o meu objetivo maior é essa variação, essa capacidade de rolar para trás, entender que a minha perna vai para trás, que ela não vai para cima. Então o objetivo todo é fazer um grande C com a coluna, mantendo os braços me empurrando o tempo todo. Depois na aula seguinte, da mesma segunda semana, eu começo a fazer todo esse trabalho no Fit and Straps. Então vocês vão ver que eu vou ter um Fit and Straps que eu vou fazer uma pressão dos dois pés contra a alça, só que uma perna vem estendida e a outra vem dobrada. E isso vai fazer com que aos pouquinhos eu vou pedindo para a Leilane no início em neutra, mas eu vou mostrar para vocês já a forma como finalizou. Pressionando os pés nas alças, eu vou girando o sacro e vou aprendendo a rolar de novo. O que eu estou trazendo para a Leilane nesses dois exercícios? Eu estou trazendo para ela a capacidade de entender agora a interação das pernas com a pelve. Eu preciso ter uma tensão, uma intenção dos meus pés o tempo todo empurrarem a mola ou empurrarem o bastão, para que eu realmente consiga rolar da parte central. Se eu não consigo ganhar esses espaços articulares todos, o que vai acontecer? É que eu vou me comprimir. E a gente, na realidade, quer ganhar esses espaços para poder deslizar os tecidos, para poder articular cada vez melhor e com mais liberdade as articulações. Para depois voltar para um outro rollover, que agora a gente vai fazer no Pilates Arc. Então, no Pilates Arc, ele tem um arco um pouquinho mais distribuído e ela consegue começar a entender melhor esse movimento, os ombros ficam melhores apoiados no solo, por isso eu escolhi o Pilates Arc. E essa perna vai indo para trás e a perna vai afundar o meu peito, porque se a perna não afunda o meu peito, eu salto. E aí o peso da perna vai fazendo com que eu afunde o peito e vocês vão ver que depois eu seguro ainda os pés dela para que ela empurre através da torácica. Long spine já começa um desafio maior para a cadeia extensora também, porque eu preciso ter mais isquios tibiais e toda a perna, o conjunto inteiro das pernas trabalhando. Na aula seguinte eu já começo com um exercício que eu gosto muito, estou trazendo a capacidade do olhar, porque vocês vão ver assim, a maioria dos alunos quando começa a mobilizar a coluna, eles fixam o olhar num ponto. Eu sempre brinco na aula, ó, a formiguinha não parou de caminhar, continua caminhando o trajeto com a formiga, porque às vezes a gente marca um ponto fixo, e esse ponto fixo anterioriza a cabeça. E toda vez que eu tenho um fulcro em algum movimento, o que vai acontecer? Vai acabar a distribuição de carga. E se esse fulcro é em algum ponto importante, o que vai acontecer? Vai trazer uma disfunção. Então, o que a gente tem que estar analisando o tempo todo? Que o olhar é condutor de movimento. Que para onde eu olho, eu vou estimular aquelas cadeias musculares a se movimentarem um pouco mais. Então, esse exercício, ele ensina muito, que o tempo todo eu tenho que estar olhando para dentro. Então, os movimentos de rolamento, eles precisam de um olhar interno, assim como os movimentos de extensão precisam de um olhar para cima. Assim como os movimentos de rotação, eu preciso olhar para onde eu estou indo. Porque se eu não olho para onde eu estou indo, eu vou começar a mover em vários planos com um risco. E eu quero um corpo harmônico, uma organização de corpo que seja capaz de fazer essa transferência de carga sem que nenhum tecido brigue com o outro. E o olhar parado é o que a gente pode fazer de pior para o nosso aluno. Então, esse olhar, ele precisa ter mobilidade, ele precisa estar junto com o movimento o tempo todo em todos os exercícios da aula. Depois disso, eu vou lá para Back to Far Bend, para fazer com que essa mobilidade de tronco, de extensão para flexão e flexão para extensão seja melhor resolvida. E como eu venho trabalhando há muitas aulas, toda a parte dos shorts, box, ela tem muito essa capacidade de mover do tronco superior para o tronco inferior.
E a gente volta a engajar cada vez mais o trabalho do supine stretch, cada vez agora ela mais sozinha, sem a minha ajuda. Vocês vão ver que as pernas já têm linha, que ela já consegue trazer e voltar com essa integridade de pernas de sereia, que nem eu falo, né? É a perna que é uma coisa só, tu não sente que elas estão soltas no espaço, elas têm uma ativação e essa ativação vem através do controle central. Então eu vou oferecer pela primeira vez o rollover shoulder para a Leilane com a minha ajuda. Então nesse primeiro eu vou colocar a mão no ombro para dar bastante segurança a ela. E depois a minha outra mão eu coloco nas pernas. Então, quem conduz o primeiro movimento sou eu. Eu vou trazer as pernas, ela vem me ajudando, mas eu vou estar conduzindo, porque é a primeira vez que ela vai vivenciar esse exercício, a vida como ela é, né? Então, fazer o rollover no solo é completamente diferente de fazer o rollover no leather barrel. E é completamente diferente de fazer o supine stretch, porque o supine stretch ele para na flexão de quadril e ele não vai para a extensão de quadril, que é o shoulder, e ele não vai para o rollover, que eu fico sobre os ombros. Então, esse primeiro contato com o rollover no leather barrel, a parte mais importante dele é essa segurança de eu estar me sentindo capaz de estar ali, que o meu braço não está faltando, que eu não começo a ficar desesperada por estar de ponta cabeça pela primeira vez. A sensação de queda livre ela é muito forte. Muitos alunos de curso têm uma sensação de pânico quando fazem esse exercício. Então, imagina um aluno que não é professor, que nunca teve contato com esse exercício, nem de olhar. Na realidade, de olhar sim, porque eu fiz algumas vezes para que ela olhasse, para que ela entendesse o movimento. E aos pouquinhos, de cabeça para baixo, nosso mundo muda, né? A gente começa aos poucos a se entender. Quando eu digo a perna mais para a parede, agora ela já começa a entender onde é a perna mais para a parede. Ainda existe um medo muito grande de deixar as pernas estendidas, porque até o aluno perceber que as pernas fletidas trazem mais risco, demora, né? Então eu tenho uma tendência, eu quero me proteger, eu vou me aproximar do meu centro. Mas na realidade, para esse exercício, quanto mais estendida a minha perna tiver, mais segura eu fico. Então a gente viu toda uma componente que eu precisaria trazer um pouco mais para que ela se sentisse confiante, eu precisaria trazer um pouco mais de força em membro superior. E aí a aula seguinte eu já começo com o Magician. Então a gente começa com o Magician apoiado em cima do Pilates Arc, e depois ela vai subindo o quadril e eu começo a tirar o Pilates Arc. Vocês vão ver que na primeira vez que ela faz o Magician, ela consegue ficar pouquíssimo tempo em cima do Magician. Então, logo em seguida, acabou a força de extensores, acabou a força de sustentação, o corpo não consegue ficar ali muito tempo. E aí a gente começa a fazer um treino cada vez maior, desenvolvendo essa força de extensores, para depois a gente voltar para um rollover de novo. Então, agora ela já está se sentindo mais capaz do braço. E essa capacidade de empurrar me traz cada vez mais uma facilidade para o rollover shoulder. Então, eu não posso pensar só na mobilidade de coluna, eu preciso pensar na estabilidade da cintura escapular. Eu preciso pensar nessa força que eu preciso passar de confiança para a Leilane, de que sim, aquele apoio que ela está dando, o braço dela é super forte. Por quê? Porque o braço está apoiado e o ombro está fazendo uma oposição a ele na sela. Então, ela não está de queda livre, ela está em cima de uma sela que está sustentando ela, e todo esse movimento a gente precisa estar trazendo para dentro da aula. De novo, volta aquela sensação de que eu não consigo rolar, porque os meus abdominais inferiores ainda não estão tão fortes quanto eu gostaria, né? Então, a gente sabe mobilizar, mas a gente precisa de um tempo para fortalecer. E aí, eu aproximo um pouquinho mais o leather barrel da parede para que realmente ela encoste os pés na parede. E quando ela encosta os pés na parede, ela começa de novo a entender tudo que a gente fez lá no short box, porque o tempo todo eu desenvolvi essa força de pés. Só que eu posso continuar a ter linha de pés sem necessariamente ter um chão. Isso é que o rollover vem ensinar assim de extra. As minhas pernas estão conectadas através dos ímãs. Eu estou usando bastante os ímãs e os adutores para poder acessar o assoalho pélvico e a parte inferior do abdômen. E agora vocês vão ver que cada vez eu peço mais essa mobilidade através do sacro. Para entrar nesse exercício, o exercício der certo, depende muito dessa descida. Então, a mão tem que ficar lá na frente e a parte inferior do tronco vai encostando na sela do leather barrel. E isso vai fazendo com que o meu tecido todo ganhe espaço. E quando eu vou para trás, eu não tenho nenhuma parte me comprimindo. E aí fica cada vez mais fácil. Vocês vão ver que já nessa aula mesmo eu já solto a outra mão e ela começa a se sentir mais segura e mais capaz. E aí depois a gente tira até as duas pernas ao mesmo tempo e volta para o rollover para descer.
Então isso é um ganho muito grandioso, e quem nos trouxe esse ganho, claro que é uma construção desde lá então, mas esse ganho todo veio através do Magician. Então essa ideia de ficar no Magician, de desenvolver cada vez mais essa capacidade de me sustentar só na minha cintura escapular, trouxe essa capacidade de fazer esse rollover com mais eficiência. O short spine, só que agora no reformer e sobre o rolo. Então o meu objetivo disso agora é que ela consiga entender e sentir cada vértebra passando pelo rolo. Depois nós vamos para o supine stretch e ela já começa a fazer sozinha lá de baixo, sem caixa nem nada. Saímos do supine stretch, voltamos para o rollover lá no Cadillac e agora as mãos vão estar em cima, porque ela vai começar a entender esse empurrar e esse puxar que as mãos precisam fazer para nos dar essa capacidade de tirar a perna do chão. Na última aula da semana 6. E quando eu estou nessa semana, eu preciso desenvolver ainda um pouquinho mais essa força de extensores, esse entendimento que os braços precisam fazer força. E eu, na semana anterior, fiquei pensando, que exercício eu vou trazer agora para essa aula que vai me trazer tudo isso sem uma sobrecarga grandiosa? E aí eu fui para Semicircle, porque ele é um exercício que realmente a mola que eu escolhi, eu botei 2 vermelhas para a Leilane. Ela estava fazendo uma carga de membro superior, ela precisou entender esse apoio que os ombros precisam fazer no chão. E ela fez muito bem. Então eu consegui trazer toda a carga necessária, porque ela tinha estrutura corporal para isso. Até a gente começa essa aula com uma tração de todos esses tecidos através de uma cinta de tração. A gente fez uma tração nos tecidos da lombar. Então não tem compressão, ela está realmente mobilizando e está usando as extremidades. E o centro agora de uma vez, íntegro no movimento. E esse exercício nos traz uma Magician completamente mais forte, mais estável, mais organizado. Vocês vão ver que ela já consegue ficar muito mais tempo lá em cima. E o rollover que resulta disso é fantástico. As pernas voltam leves do chão. Então elas vêm, pernas já com linhas retas, vai para o shoulder. Até eu tinha planejado na aula, vamos fazer só o rollover. Quando eu vi aquela perna vindo com uma facilidade gigantesca, eu falei, não, Leilane, fica aí. E agora leva os pés riscando a parede lá para o teto. Vai pintando a parede e vão chegar no teto. E ela faz um shoulder muito bonito. E aí eu saio feliz da vida, porque ali eu tive a certeza de que todos os exercícios que a gente veio construindo até então foram os ideais para ela. E a gente termina a 6ª semana com rollover shoulder, ela trazendo primeiro as pernas dobradas, fazendo o exercício se sustentando sozinha. Então as descidas todas do rollover shoulder ela fez sozinha. As subidas eu sempre ajudo um pouco, porque são 3 semanas só que ela fez de rollover shoulder, né? Nós fizemos um planejamento de 6, mas na 4ª semana que eu comecei a colocar rollover shoulder de verdade. Então é pouco tempo da gente treinar 6 aulas com esse exercício. E ela fez muito bem. Vocês vão ver que na primeira vez o ficar ali em cima ainda era instável, então eu fiquei com a mão segurando, mas depois ela foi repetindo 2, 3 vezes. E eu disse, e agora vamos fazer com a perna estendida? Ela falou, não, ainda tem isso? Eu falei, tem. E fez. Então, quando eu trouxe a perna dela com a minha mão lá para cima, eu não fiz absolutamente força nenhuma. Eu só direcionei o movimento. Porque como ela nunca tinha feito vindo do chão com a perna estendida, eu achei que merecia, porque estava fantástico. O exercício eu não estava mais fazendo força. Se vocês estivessem ali no meu lugar, vocês veriam que nem a mão que está sustentando o ombro, nem a outra mão que está passeando nos apoios necessários para esse exercício acontecer, fizeram força. Então foi muito linda a construção. Leilane está extremamente de parabéns, porque é um exercício que ele é um exercício para 12 semanas, no mínimo, né? Quem já vem praticando Pilates, a gente planeja ele para chegar nele a 12 semanas. Esse caminho todo, ela fez exercícios extremamente difíceis, que ela também nunca tinha feito antes. Então, um corpo muito competente, com uma capacidade extrema de adaptação, né? Então foi uma super surpresa, foi um presente para mim ter dado toda essa sequência para ti, Leilane, e fico feliz de ter aceitado o desafio e louca para fazer o próximo já. Já tem gente se inscrevendo na fila dizendo eu agradeço a presença de todos que vem nos acompanhando nessa série. Agradeço mais uma vez a Leilane por ter topado esse desafio, ter feito de forma tão grandiosa e tão com desempenho e com uma dedicação, que eu acho que é o fundamental, né? Tinha exercícios que cansavam um pouquinho mais, mas ela segurava no osso e fez tudo super bem.
Tá aí o resultado para vocês olharem, todas as linhas de perna que ela foi ganhando, toda a capacidade de distribuir carga, tá belíssimo. E o que eu achei mais importante, que nas últimas 2 semanas, ela começou a terminar os exercícios se construindo. E é isso que a gente deseja, sabe? Que o aluno consiga se construir. E ele se autorregula e ele se organiza para que cada vez ele chegue mais próximo possível de uma boa postura no dia a dia. Porque a gente não está no Pilates pensando só em mecânica corporal, a gente está pensando em postura. A gente está pensando em manter um corpo saudável, em distribuir melhor essa carga, em saber se posicionar para trabalhar, em saber se posicionar para estudar, para almoçar, para jantar, para passear no parque. Joseph falava isso, né? Quando vai olhar uma vitrine, primeiro olha a postura e depois olha o que tem dentro da vitrine. Porque era uma preocupação de saúde. A gente tem uma preocupação de saúde. A estética, ela vem como consequência de uma boa saúde. A capacidade de agilidade vem como consequência de uma boa saúde. Qualquer movimento mais desafiador vem como uma consequência de uma boa postura, de uma boa saúde. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. Encontro vocês daqui 2 semanas para fazer o primeiro episódio de construção de movimento Dolphin.